Chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus. Momento da Palavra. Graça e paz, tudo bem? Nós estamos aqui reunidos para mais um encontro, para mais um culto de adoração ao nome do nosso Deus vivo. E o que será que o nosso Deus ele vai falar conosco nessa noite por meio da sua santa palavra? Lá em 1 Pedro, no capítulo de número 4, no versículo de número 12, nós meditaremos sobre o tema reagindo às provações. Nós precisamos reagir diante das provações que nos acometem. E a palavra de Deus nos diz, 1 Pedro capítulo 4, versículo de número 12, feliz o homem que suporta a provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu para aqueles que o amam. Amém? Reagindo às provações. E eu gostaria de começar a nossa reflexão dessa noite de um modo um pouco diferente. E eu gostaria de começar contando para vocês uma história de vida. Ou melhor dizendo, duas histórias de vida. Uma história de vida que envolve duas pessoas, melhor dizendo assim. É a história de João e Mário. João e Mário, eles eram irmãos gêmeos e quando a sua mãe morreu, eles ficaram sob os cuidados do pai. E esse pai, ele era alguém extremamente violento, ele bebia muito, ele batia nas crianças. Antes do falecimento da mãe, batia na mãe. Então era alguém assim terrível de se conviver com ele. E diz a história que João e Mário acabaram fugindo de casa e eles se perderam um do outro e acabou que eles nunca mais se viram. João, ele se transformou num importante e bem-sucedido empresário, professor universitário, palestrante e, acima de tudo, um pai devotado, um pai exemplar. Já Mário, ele quase sempre vivia desempregado, vivia nos bares da vida, bebendo, vivia arranjando briga, sobrevivia de favor alheio. Então, assim, devido ao seu estado, até a sua última companheira havia o abandonado. Então, numa sexta-feira à noite, após terminar uma das suas palestras sobre a importância da força de vontade na busca perseverante das realizações pessoais, um aluno perguntou para o João, ali ainda, no saguão do auditório, onde ele havia acabado a sua palestra, o senhor sempre teve essa extraordinária força de vontade? E nessa mesma sexta-feira, à mesma hora, num outro ponto qualquer do país, Mário estava sentado no meio-fio, bêbado, chorando e tentando pensar no que havia se tornado a sua vida. O seu único amigo então veio buscá-lo para levá-lo embora para casa e o seu amigo lhe fez uma pergunta muito parecida. Ele disse, meu amigo, você nunca teve força de vontade? Nunca desejou ser um vencedor? Ou seja, perguntas que vão na mesma linha de pensamento, mas contrárias, não é? E as respostas dos dois começaram muito iguais. E eles disseram assim, olha, um disse, o meu pai, ele sempre foi um péssimo exemplo. Ele bebia, batia em mim, batia no meu irmão, batia na minha mãe, não parava em emprego nenhum. Nós tínhamos uma vida miserável. Quando a minha mãe morreu, nós fugimos de casa. Eu e meu irmão gêmeo, só que nós nos perdemos e nunca mais nos vimos. Nossa família literalmente acabou. Essa foi a resposta inicial de ambos irmãos, de João e Mário. Ambos começaram falando a mesma coisa, mas eles terminaram completamente diferente. Mário, o derrotado, ele completou melancolicamente, olha, todo esse sofrimento acabou comigo. Acabou com a minha força de vontade. Por outro lado, João, o vitorioso, ele afirmou confiante, todo esse sofrimento me fortaleceu, deu-me ainda mais força de vontade, me deu mais vontade de ser vencedor. E hoje eu quero conversar com vocês assim muito rapidamente sobre provações. Todos nós passamos por provações. Todos nós enfrentamos lutas, mas com certeza nem todos nós reagimos da mesma maneira diante das nossas provações. Uns crescem com as provações, outros são massacrados pelas provações.
E as provações que nós enfrentamos são, na realidade, as nossas lutas, os nossos problemas, as nossas dificuldades, as nossas crises, as nossas ansiedades, os nossos medos. E nós vamos ver hoje, então, que as pessoas em todo o mundo têm reagido pelo menos de 3 modos diferentes diante das suas provações. Em primeiro lugar, diante das provações, muitos reagem de forma passiva. O que isso significa, né? O que significa reagir de forma passiva diante de uma provação? Meus amados, reagir de uma forma passiva diante de uma provação é a mesma coisa que não reagir. Essa é a verdade. Reagir de forma passiva diante de uma provação é reconhecer que está passando por uma provação, é entender que a provação está doendo, mas ao mesmo tempo não fazer nada para vencer essa provação. Na história que eu contei de João e de Mário, aquele personagem que tinha uma vida derrotada, ele era exatamente assim, agia de forma passiva diante das provações que surgiam na sua vida. E ele disse: todo esse sofrimento acabou comigo, acabou com a minha força de vontade. Meus irmãos, agir de forma passiva diante das provações é a mesma coisa que não ter força de vontade para combatê-las. E eu me lembro que há algum tempo atrás eu contei uma ilustração aqui na Igreja Batista Manancial que falava exatamente sobre isso. E essa história diz o seguinte, presta atenção, a história é muito bacana. Certo dia, num mosteiro, um monge guardião, ele acabou falecendo, ele acabou morrendo. E foi preciso encontrar então um substituto, um novo monge guardião. Então se convocou uma reunião com todos os discípulos, né, daquele mosteiro para se descobrir quem seria o novo sentinela do mosteiro, o novo guardador daquele mosteiro. O mestre então, com muita tranquilidade, ele falou: olha, assumirá o posto aquele que primeiro conseguir resolver o problema que eu apresentar. Então ele colocou uma mesinha no centro da enorme sala e em cima daquela mesinha ele colocou um valioso vaso de porcelana. E aí aquele mestre lhe disse: eis aí o problema. Todos ficaram olhando, meus irmãos, aquele belíssimo vaso, tentando adivinhar qual era o problema com aquele vaso. E nesse instante, um dos discípulos pegou um pedaço de madeira e, para o espanto dos demais, ele destruiu tudo. Ele destruiu o vaso, ele destruiu a mesinha de centro, depois ele voltou para o seu lugar e sentou. E imediatamente o mestre então ele disse: senhores, nós já temos um novo guardião. Os outros monges, eles não entenderam nada, e aí eles perguntaram para o mestre: mestre, por que ele foi escolhido? E o mestre respondeu: porque ele tão somente eliminou o problema. Não importa o quão caro, não importa o quão bonito, não importa o quão inocente possa parecer um problema. Se é um problema, ele precisa ser eliminado. E o mesmo se aplica às nossas provações. Não importa como seja a provação que nós estamos enfrentando, nós não podemos ficar apenas olhando para as provações sem fazer nada como esses outros monges fizeram, os demais que não foram escolhidos para serem um novo guardião. Precisamos ir lá, enfrentar, reagir às nossas provações. Não é à toa que Deus permite que as provações elas venham até nós. Ele permite que elas venham para podermos crescer com elas, para podermos melhorar através das provações. E na história que eu contei no início, João, diferente de Mário, ele havia aprendido a crescer por causa das provações. Então guarde isso hoje. Diante das provações, não fique parado, faça alguma coisa. O segundo modo como as pessoas em todo o mundo reagem diante das suas provações, aqueles que não reagem de forma passiva costumam reagir da segunda maneira que eu vou falar agora. Segundo, diante das provações, muitos reagem de forma ativa, oposto da passiva. O que será que significa reagir de forma ativa diante das provações? Agir de forma ativa diante das provações é a mesma coisa que enfrentar as provações. E nesse ponto alguém pode até dizer: pastor, é assim que eu devo agir, né?
Eu devo agir de forma ativa diante das provações. Você disse que eu não poderia ser passivo, então eu devo ser ativo diante das provações. Sim, você deve agir de forma ativa diante das provações. Sim, você deve fazer alguma coisa para vencer as suas provações, mas ainda não é dessa forma, essa ainda não é a forma certa como você deve agir diante das suas crises. Mas como assim? Pastor, mas agora eu não estou entendendo mais nada. Onde você está querendo chegar com essa reflexão? As pessoas que simplesmente reagem às provações de forma ativa, geralmente elas querem vencer as provações sozinhas, contando simplesmente com a força do próprio braço. Isso não dá para fazer, isso é impossível. Conta-se que certa vez um pombo, ele resolveu se alimentar no lixo e, para sua tristeza, ao ciscar naquele lugar impróprio, uma fita de plástico acabou agarrando em uma das suas patinhas e ele não conseguia mais alçar voos normais com aquela fita agarrada na sua patinha. E ele ficou então isolado no alto de uma casa, até que ele se enroscou numa antena de televisão, aonde ele deve ter ficado ali um bom tempo dependurado, se batendo, fazendo força para sair daquela fita, e quanto mais força ele fazia, mais a fita se enroscava naquela antena, sem que alguém pudesse socorrê-lo. E quando o dono da casa viu então o pombo pendurado na antena, depois de tentar se livrar sozinho, aquele pombo já havia morrido. Meus irmãos, é isso que acontece conosco quando nós tentamos vencer as nossas provações sozinhos. Nós caímos em algumas armadilhas, até mesmo corremos o risco de perdermos a nossa vida. Muitas pessoas hoje dão uma série de desculpas para não caminharem ao lado de Jesus. Nós falamos sobre isso um pouco na nossa reflexão do nosso último encontro de quarta-feira, né, se eu não me engano, onde nós falamos um pouquinho sobre os sinais que nos fazem despertar para os últimos dias, né, para a volta de Cristo. Existem pessoas que dão desculpa de todo jeito para não andar com Cristo. Desde do fato de dizerem que não estão prontas para isso, até dizerem que estão muito novas para isso, até dizerem que não têm pecados para serem vencidos, então que por isso não precisam de Deus. Dizem que não estão em condições por causa de várias coisas em sua vida. Eu me lembro de um cantor muito famoso no Brasil que ele disse que ele não precisa de Deus porque tudo que ele precisa ele consegue com seu próprio dinheiro. Mas Jesus ele disse que as pessoas devem vir a Ele como estão. Não importa como estão, devem vir como estão. E Jesus se responsabilizou em ajudar as pessoas a vencerem todas as suas dificuldades. E elas vêm até Cristo de uma maneira como estão, mas depois elas passam por uma transformação e elas nunca mais são as mesmas. Ninguém precisa virar um santo para só depois procurar Jesus, porque é Ele quem nos santifica. Ninguém precisa enfrentar as provações sozinhos para depois procurar Jesus, porque Ele está sempre disposto a nos ajudar nas nossas provações. Então guarde isso, não adianta reagir às provações de uma forma ativa se você está sozinho, você não vai vencê-las. É impossível. E por isso que eu quero falar com você ainda nessa noite sobre o terceiro e último modo como as pessoas em todo o mundo têm reagido diante das suas provações. Terceiro e último lugar, as pessoas diante de suas provações muitas vezes reagem de forma jesuistiva. O que significa reagir de forma jesuistiva? Pastor, eu nunca ouvi falar disso, que palavra diferente. Irmãos, você nunca ouviu falar dessa palavra porque foi uma palavra que eu criei. Foi uma palavra que eu inventei para poder compartilhar a mensagem com você nessa noite. Significa que algumas pessoas diante de suas provações nem ficam paradas sem fazer nada, né, de forma passiva, e nem tentam vencer as provações sozinhas, né, da forma ativa, mas ao contrário disso tudo, elas vão até Jesus e pedem para Ele ajuda de Cristo. Elas fazem alguma coisa, elas reagem diante das suas provações, mas elas não reagem sozinhas, elas reagem
juntas com Cristo, tendo Cristo como seu aliado, como seu sócio, como seu parceiro. Esse tipo de pessoa enfrenta as provações de uma forma ativa, mas não enfrentam sozinhas, enfrentam juntas com Jesus. Então coloca aí no seu vocabulário, eu vou ligar para o Aurélio para sair no próximo dicionário, vou mandar para o Wikipédia. Precisamos agir diante das nossas provações de forma jesuitiva, ou seja, de forma ativa, mas tendo Cristo como nosso parceiro. Esse é com certeza o único modo como as provações podem ser encaradas e podem ser vencidas. Conta-se que um menino tentava, em vão, tentar levantar uma sacola pesada demais para ele. Então o seu pai estava ali do lado, observando aquele menino tentar levantar a sacola. E o pai dizia para aquele menino: use toda a sua força, vai meu filho, tenta levantar a sacola. E o menino tentava e fazia uma força absurda e não conseguia levantar a sacola. E o pai continuava motivando o menino a fazer força e tentar levantar aquela sacola e nada. O menino tenta 1, 2, 3, 4, 5 vezes sem sucesso. Até que o pai estica as mãos e segura uma das alças daquela sacola. E ele diz para aquele menino: vai meu filho, tenta mais uma vez. E o menino, já muito desanimado, ele não quer se esforçar para levantar aquela sacola. E ele fica triste olhando para o chão e ele diz para o seu pai: eu não vou conseguir, papai. Então o pai, ele chama a atenção do menino e diz: olha para mim, meu filho. E o menino olha e percebe que o pai agora, diferente das outras vezes, está segurando uma das alças daquela sacola. E aí aquele pai, ele diz assim: tente mais uma vez levantar a sacola, coloque toda a sua força. E o menino vai e coloca toda a sua força, mas agora o pai contribui e ajuda, fortalecendo, segurando a outra alça da sacola. E o menino fica muito feliz quando consegue, com a ajuda do pai, levantar aquela sacola extremamente pesada. O menino dessa história somos nós, o pai, obviamente, é Deus. E isso é agir de forma jesuitiva, ou de forma ativa ao lado de Jesus, é reconhecer que nós não estamos só para enfrentarmos as nossas provações, é realmente enfrentarmos as nossas provações, mas com o apoio de Deus, é nos lembrarmos de que mesmo quando nós não temos força, a força de Jesus se soma à nossa força, e saber disso, saber que a força de Cristo faz parte de nós, nos torna pessoas invencíveis quando estamos com Cristo. Você mais Cristo é invencível. Invencível. Salmo 27, versículo de número 1 diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando nós estamos em Cristo, nada pode nos derrotar. As provações, elas continuarão existindo, mas nenhuma delas poderão nos derrotar. Amém? Eu quero concluir dizendo uma última história. Conta-se que um ferreiro, depois de viver toda a sua vida entregue à libertinagem, aos pecados, esse ferreiro, ele decidiu servir a Deus. Ele passou então a viver em função da sua fé, e aquele ferreiro trabalhava com afinco na obra do Senhor, mas a sua situação pessoal, ela ia de mal a pior. A sua vida estava enfrentando várias dificuldades, as provações eram pesadas demais, a ponto de um amigo lhe falar o seguinte: olha, é realmente estranho que justamente depois de você ter se tornado um crente, um cristão, as dificuldades em sua vida tenham aumentado. Eu não pretendo enfraquecer a sua fé, mas honestamente falando, nada melhorou para você. Você já pensou nisso? E aí o ferreiro, ele não respondeu imediatamente, mas ele pediu então a Deus entendimento daquele assunto, porque ele queria uma resposta para o seu amigo, mas ele também precisava antes disso de uma resposta para ele mesmo, porque ele não conseguia entender aquilo que estava acontecendo na sua vida. E a resposta veio exatamente quando o seu amigo voltou a visitá-lo e o observava enquanto ele malhava o ferro e trabalhava. E o ferreiro então ele disse para o seu amigo: olha,
Eu já tenho a resposta para a sua dúvida. Eu já sei porque as coisas andam tão difíceis para mim, mesmo depois de eu ter aceitado a Cristo e ter começado a caminhar com Ele. A questão é que eu sou para Deus como o aço é para mim. Eu sou para Deus algo a ser trabalhado. O aço ele chega até as minhas mãos ainda não trabalhado e eu preciso transformá-lo naquilo que eu desejo. Primeiro então, eu aqueço o aço e o aqueço muito, a uma temperatura muitíssimo elevada. Em seguida, sem qualquer piedade, eu pego o martelo mais pesado da minha oficina e aplico vários golpes naquele pedaço de metal, até que ele comece a adquirir uma forma planejada por mim. Depois, eu mergulho esse ferro, amassado e aquecido rapidamente num tanque de água fria, e a oficina inteira se enche com barulho e com vapor da água que sobe, enquanto a peça estala e grita por causa da súbita mudança de temperatura. E eu tenho que repetir esse processo até conseguir o formato ideal que eu quero do ferro, do metal, porque apenas uma vez não é o suficiente. Às vezes o aço não aguenta esse tratamento e ele fica todo rachado, então ele é reprovado e eu o coloco num monte de ferros que você viu na entrada da loja, e esses ferros vão para o ferro velho porque não servem para nada. E eu sei que Deus ele está me provando com fogo, assim como eu faço com aço, e não é fácil, não tem sido fácil, mas eu tenho aceitado as suas marteladas porque eu sei que Deus está me moldando. E eu só peço uma coisa a Deus, que Ele jamais desista de mim, que Ele não me deixe rachar no processo que Ele está me submetendo, até que eu consiga tomar a forma que Ele espera de mim, porque eu não quero ser colocado num monte de ferro e que eu vá para o ferro velho das almas. Meus irmãos, a palavra de Deus nos diz em 1 Pedro, no capítulo 1, nos versículos 6 a 7. Alegrem-se por isso, se bem que agora é possível que vocês fiquem tristes por algum tempo, por causa dos muitos tipos de provações que vocês estão sofrendo. Essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira, pois até o ouro que pode ser destruído é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro, precisa ser provada para que continue firme, e assim vocês receberão aprovação, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Amém? Isso é a palavra de Deus. E nós, meus irmãos, como nós temos reagido às provações que algumas vezes Deus tem permitido nós vivermos, algumas provações que Deus tem permitido que elas venham sobre nós? Será que nós temos reagido de forma passiva, sem fazer nada para vencê-las? Ou será que nós temos agido ou reagido de forma ativa, tentando vencê-las sozinhos? Ou ainda, será que nós tentamos vencê-las ao lado de Jesus e assim, além de vencê-las, nós temos crescido espiritualmente e temos nos aproximado de Deus? Termino como comecei. 1 Pedro, capítulo 4, versículo de número 12. Feliz o homem que suporta a provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Amém? Deus te abençoe. Eu sei que nesse tempo que nós estamos vivendo, nós só falamos de provação. São tantas provações que nós estamos vivendo. Covid-19, quarentena, desemprego, outras enfermidades. É tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa. Só falamos em provações. Mas não perca algo de vista. Não perca, meus irmãos, que toda provação traz uma aprovação. Eu acredito que Deus ele está vendo como nós estamos passando por tudo isso. E Ele dará uma resposta, como Ele sempre dá, às provações que nós vivemos. Será que nós seremos lançados no ferro velho? Ou será que nós ganharemos a forma que o Supremo Ferreiro, o nosso Deus, Ele tem desejado dar a nós? O Senhor quer te transformar em uma poderosa e valiosa espada para Ele. Uma ferramenta a ser utilizada no seu reino, uma ferramenta de glória, carregada sempre com Ele, no seu alforje, na sua aljava,
carregada ao seu lado para Ele sempre usar assim que Ele desejar. Como é bom sermos provados e aprovados pelo Senhor. Te convido a ouvir esse louvor nesse momento e após esse louvor nós voltamos para os nossos momentos finais. As tribulações, são tantas as decepções, que às vezes faltam forças para continuar, e chego até duvidar se a fé que insiste em ficar há muito tempo não me abandonou, e choro ajoelhado, clamo o teu nome, e no meu coração tu me respondes. Não temas, crê somente em teu Senhor. Meu filho, é na tua fraqueza que eu me mostro. Se fores fiel até a morte, verás a glória do teu Salvador. Eu sei quanto é difícil, irmão, no dia da tribulação, no vale te mostrares forte, mas creia que Deus é fiel, tuas lágrimas chegarão ao céu, e Ele vai te dar vitória. E choro, ajoelhado clamo o teu nome, crê somente em teu Senhor. Meu filho, é na tua fraqueza que eu me mostro, e se fores fiel até a morte, verás a glória do teu Salvador. Amém. Oremos, vamos falar com Deus? Senhor, muito obrigado, ó Pai. Obrigado pela sua santa palavra que vem ao encontro do nosso coração. Uma palavra que é derramada a nós nesse tempo, uma palavra tão atual, ó Pai. Quantas e quantas provações nós temos vivido, quantas e quantas provações têm se derramado sobre a nossa vida, mas nós sabemos que nós temos sido provados e aprovados pelo Senhor. Eu quero te pedir, ó Pai, nessa noite, que o Senhor nos dê força, capacidade, santidade para vencermos e superarmos as provações, para sermos aperfeiçoados pelo Senhor, para ganharmos a forma que o Senhor deseja. Ao Senhor a honra, a glória e o louvor, porque uma boa obra o Senhor está realizando em nossa vida. E eu acredito, ó Pai, que diante de todas as provações que nós possamos estar vivendo, o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos sustentado e o Senhor tem preparado um futuro extraordinário, sobrenatural e maravilhoso de muitas e muitas bênçãos. Louvado seja o nome do Senhor. Assim eu oro e coloco cada um desses ouvintes, ó Pai, em suas mãos, em nome de Jesus, certo de que a graça, o poder e a bênção do Senhor está sendo derramada nesse momento sobre cada vida que nos ouve, ó Pai, está entrando em cada lar
que está aberto à sua palavra nesse momento. Louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigado pela oportunidade desse encontro. Obrigado pela vida de cada irmão, ó Pai, que tem reservado um momento para adorar ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Nesse momento, então, receba a bênção do Senhor, a bênção apostólica, e nós voltamos, então, a nos encontrarmos amanhã, no momento da palavra, bem cedinho, e durante toda a semana, né, de segunda a sexta, aos sábados no momento teológico, e também nos domingos pela manhã com a EBD com a revista nova, né? Não perca a escola dominical, porque agora ela está muito mais contextualizada e muito legal, né? Nós estamos falando aí sobre como viver aí em tempos de quarentena, não é? O que Deus pode fazer e o que Ele está fazendo em nossas vidas. Você não vai querer perder uma palavra tão especial assim, ministrada pelo pastor Yuri. E aos domingos à noite, quartas-feiras à noite, às 19 horas, eu encontro você por aqui também. Deus te abençoe, fique agora com a bênção apostólica e nós nos vemos amanhã. Até a próxima. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, Que o Senhor sobre ti levante o seu